Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Estamos mais uma vez nesse momento para estarmos compartilhando com os irmãos dos preciosos ensinamentos da Palavra de Deus. Nesse momento em que nós vamos orar ao Senhor para que possamos adentrar ao tema propriamente dito. Vamos orar nesse instante? Grandioso Deus, nosso eterno Pai Celestial, estamos muito felizes, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor concede a nós a alegria de podermos estar, Senhor Deus, reunidos para, junto com os nossos irmãos, nos seus lares, ó Pai de amor, estarmos ligados a eles através das nossas redes sociais, podendo assim, Senhor Deus, compartilharmos dos Teus santos e benditos ensinamentos. Fala, Senhor, ao nosso coração e aos corações dos irmãos também, ó Deus, para que essa mensagem que vai ser estudada, Senhor Deus, nesse momento, possa ser compreendida, entendida e aplicada na vida de cada um de nós, ó Pai de amor. E que possamos assim, Senhor Deus, cada dia mais solidificar a nossa fé, a nossa comunhão com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica conosco, Senhor Deus, tira dos nossos corações tudo que impede a nossa comunhão contigo, pois é em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós escolhemos um texto para meditarmos com os irmãos deste dia. É um texto que tem se dito acerca desse texto, irmãos, que ele mais complica do que explica. Tem se dito também que ele gera mais perguntas do que respostas. Mas na verdade, irmãos, essas palavras estão enraizadas, solidificadas lá na eternidade passada. E é preciso que nós conheçamos, irmãos, para podermos edificar a nossa vida espiritual sobre este fundamento, ligados mais e mais ao Senhor. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura nesse momento, irmãos, que está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo 29 e versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Queridos irmãos, esse texto da palavra de Deus, que fala sobre a predestinação, tem sido muito pouco estudado na Bíblia, justamente pelo motivo que nós acabamos de dizer aos irmãos. Mas, queridos irmãos, é um assunto que sempre me causou muita curiosidade. E há pouco tempo atrás, ouvindo uma mensagem do pastor Steve Lawson, um pastor americano, que me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a confirmar também com outros pastores que nós conhecemos, que nós temos ouvido através das nossas redes sociais, como o YouTube, por exemplo. Pastor Sproul, pastor John MacArthur, o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Augusto Nicodemos e outros também que nós ouvimos acerca do mesmo tema, do mesmo assunto, para que não restasse nenhuma dúvida, para que nós pudéssemos compartilhar com os irmãos nesse instante. Então, diz assim a palavra de Deus, irmãos: porquanto aos que de antemão conheceu. Tem-se dito, irmãos, os teólogos acerca desse tema, desse assunto, desse texto da palavra de Deus, que se a Bíblia fosse um anel,
a carta de Paulo aos Romanos seria o diamante preferido deste anel. E o capítulo 8, irmãos, seria então o ponto alto deste anel, desta pedra preciosa. E o versículo 29 e o 30 seria o ápice desta pedra preciosa. Por isso que eu gostaria de chamar a sua atenção para que você ouça com bastante atenção acerca disto, porque muitas perguntas têm surgido na minha vida, na sua vida. Muito tempo já surgiu essa pergunta no meu coração. Uma das perguntas é: quem sou eu? Por que estou aqui? De onde vim? E para onde vou? Eu creio perfeitamente, queridos irmãos, que no final desta mensagem, desse estudo da Palavra de Deus, que nós ouvimos de vários pastores e que gostaríamos de repartir com os irmãos, nós vamos responder essas perguntas. E você vai sair daqui com certeza no seu coração dessas perguntas respondidas também. Diz o texto da Palavra de Deus: porquanto aos que de antemão conheceu. Queridos irmãos, o que é conhecer de antemão? Outras traduções diz ao que dantes conheceu. Estava conferindo agora há pouco da Palavra de Deus. Há traduções da nossa língua portuguesa que diz os que dantes conheceu. Antes significa conheceu antes da fundação do mundo. Ao que de antemão conheceu, aos que pré-conheceu, diz algumas traduções. Ou seja, o conhecimento de Deus acerca de nós foi antes da fundação do mundo, antes que tudo foi criado. Romanos, no capítulo 3, versículo 11, ele diz que ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu. Porquanto aos que de antemão conheceu. Agora, esse texto, irmãos, ele trata do nosso começo, desde nós lá na eternidade passada, quando Deus nos conheceu, depois Ele nos predestinou, depois Ele nos chamou, depois Ele nos justificou e depois Ele nos glorificará. Ou seja, todos aqueles que Deus conheceu de antemão são os mesmos que serão predestinados e depois haverá uma intercessão entre nós e o nosso Deus, e depois seremos imediatamente justificados e depois glorificados. Ou seja, nenhum dos que Deus conheceu de antemão se perderão pelo caminho, serão os mesmos que Deus determinou o seu início e também determinou o seu fim. Ou são os mesmos que vão passar pelos 5, esse texto, irmãos, é chamado também de os 5 cadeias de ouro da nossa salvação. Por isso que eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção. Esse texto são 5 cadeias de ouro ligadas, inseparáveis da nossa salvação, aos que de antemão conheceu. E muitas vezes nós pensávamos que a respeito da nossa salvação dependia uma parte de Deus e uma parte seria nossa. A nossa responsabilidade de trabalhar para conquistarmos a salvação. Mas nós vamos entendendo na medida que nós estamos estudando a palavra de Deus, na medida que nós vamos participando dos estudos bíblicos, na medida que nós ouvimos o pastor pregando, nós vamos perceber, irmãos, que nada dependeu de nós. Deus é que nos escolheu, Deus é que nos chamou e nos predestinou e nos justificou. Nós não fizemos nada para merecermos isto. Foi tudo Deus. Por quê? Porque foi antes da fundação do mundo. Foi no momento em que só existia Deus e Deus somente. Ou seja, nós fomos escolhidos por Deus, porque a palavra conhecer é sinônimo de escolher. Porque nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, quando não existia nem tempo, nem o mundo, nem sol, nem lua, nem estrela, não existia nada. Só estava na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o momento que Deus nos conheceu e também nos predestinou para nós sermos depois
justificados e também glorificados pela sua palavra. Observe os irmãos que ninguém se perde pelo caminho. Todos os que ele conheceu são os mesmos que ele apresentará diante do Pai para serem glorificados. Mas vamos, irmãos, ao primeiro link desta nossa salvação, aos que de antemão conheceu. Agora, o que significa conhecer de antemão? Conhecer foi aqueles que Deus conheceu antes da fundação do mundo. Mas para entendermos melhor, vamos vermos o que isto não significa. Não significa, irmãos, que Deus abriu o túnel do tempo e olhou lá do outro lado para ver aqueles que haveriam de aceitá-lo como seu Salvador, aqueles que haveriam de ter os seus pecados perdoados, ou aqueles que haveriam de contribuir de alguma forma para que ele o escolhesse. Não foi isso que aconteceu. Não que Deus não seja onipresente, onipotente, onisciente e não possa fazer isso. Mas o texto é bem claro, isso seria a última coisa que esse texto está falando. Ele diz, aos que de antemão conheceu, aos que anteriormente conheceu, aos que pré-conheceu. Isso significa que Deus conheceu a nós antes da fundação do mundo. Ele não olhou para o futuro para ver alguma coisa, porque Deus, irmãos, Ele pré-ordenou todas as coisas. Ele não olha para o futuro, Ele não acorda pela manhã e vai lá ver o que está acontecendo no mundo, porque Ele sabe de tudo. Quando você olha no Salmos capítulo 1, no versículo 6, diz a palavra do Senhor, o Senhor conhece o caminho dos justos. Por quê? Porque Ele pré-ordenou todas as coisas. Portanto, aos que de antemão conheceu, Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo. Mas, queridos irmãos, ele diz ainda, aos que de antemão conheceu, a esse também predestinou. Agora, o que significa conhecer? Conhecer de antemão. Observe uma coisa interessante, irmãos. Portanto, aos que de antemão conheceu. A palavra que, veja bem que é um pronome pessoal. Ele não está falando aqueles que ele conheceu de antemão. Veja bem, Deus não viu de antemão, porque ver não é o mesmo que conhecer. Eu posso dizer, eu conheço o presidente da República, por quê? Porque eu o vi na televisão. O meu filho pode dizer, eu conheci o presidente da República porque eu o vi passando na rua, dando com a mão para as pessoas da janela do carro. Mas isso não é conhecer. Conhecer significa você estar junto com a pessoa. No nosso tempo, os antigos diziam o seguinte, a pessoa, para conhecer a outra pessoa, ele precisa comer um saco de sal junto com aquela pessoa. Mas o saco de sal, irmãos, que eles se referiam, não é o saco de sal que nós conhecemos hoje, que nós compramos no supermercado, mas é um saco de sal de 30 quilos. Agora você imagine quanto tempo uma pessoa demoraria para comer 30 quilos de sal junto com a outra pessoa, para poder conhecê-lo. Então o texto diz que Deus nos conheceu como indivíduos. Deus conheceu a mim e conheceu você como indivíduos. E não Ele viu para poder conhecer. Mas Ele diz aqui, irmãos, aos que de antemão conheceu. O que significa conhecer? Na língua hebraica, irmãos, o termo conhecer significa escolher para amar. A palavra conhecer também é sinônimo de escolher. Observe uma coisa interessante, irmãos, que quando você abre lá em Amós, no capítulo 1, se me falha a memória, versículo 3 ou 4, o Senhor, se dirigindo à nação de Israel, Ele diz o seguinte, de todas as famílias da terra, somente a vocês eu conheci. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu conheci. Há uma outra tradução que diz assim, de todas as famílias da terra,
somente a vocês eu escolhi para amar. Observe bem os irmãos. Então, escolher, aliás, conhecer, significa você escolher, o Deus escolheu para amar ao povo de Israel. Assim como para nós, com respeito à nossa salvação. Deus nos escolheu antes do fim do mundo, antes do início do mundo, lá na eternidade passada, quando só havia a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus nos escolheu para amar. Agora vamos substanciar bem este texto da palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E Adão conheceu a sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Os irmãos entenderam bem? O texto da palavra de Deus na língua hebraica diz que conhecer significa escolher para amar. Veja bem, Adão estava com Eva há muito tempo, mas agora quando ele entrou numa relação íntima, uma relação pessoal com Eva, uma relação de amor com Eva, o resultado desta relação foi a concepção. Isso significa que foi uma relação de amor. Então, Adão e Eva entraram numa relação de amor e o resultado foi a concepção. Nasceu-lhe um filho. Agora, quando nós vamos, irmãos, para o capítulo 1 de Mateus, lá diz a palavra de Deus assim: E José manteve Maria virgem até o nascimento de Jesus. Poderia estar escrito assim, mas não é assim que está. Diz assim o texto da palavra de Deus: E José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Isso quer dizer que José, irmãos, conhecia Maria. Diz a palavra de Deus, quando o anjo apareceu para Maria, ela estava desposada com um varão da casa de José. E desposada significa que ela estava noiva. Então, se ela estava noiva com José, significa que José conhecia Maria. José conhecia o pai de Maria, conhecia a mãe, conhecia os irmãos de Maria também. Isso quer dizer, irmãos, que ele conhecia, mas ele não entrou numa relação de matrimonial com ela. Ele não a conheceu até que Jesus nascesse. Então isso quer dizer conhecer. Então a palavra de Deus diz: porquanto aos que de antemão conheceu. Isto é conhecer na palavra de Deus. Portanto, o Senhor Jesus, no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho segundo São João, ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Deus conhece você? Ele diz que aos que conheceu de antemão. Deus conhece você? Qual é a relação de amor que você tem com Deus? Qual é a relação que você tem criado entre você e Deus? Foi assim que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus, capítulo 10, versículo 10 de São João: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então há uma relação do Senhor com o seu servo. Agora, queridos irmãos, a palavra de Deus continua dizendo para nós: aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou. Agora, o que significa predestinar? Predestinar significa, queridos, conhecer o final da viagem antes da partida. Antes da saída, você já sabe qual será o final da sua viagem. Significa, irmãos, que todos aqueles que Deus conheceu lá na eternidade passada e predestinou na eternidade passada, nenhum deles se perderam. Predestinar significa que a nossa salvação está garantida pela predestinação. Quando Deus nos predestinou para a salvação, ela está garantida. Ninguém vai se perder. Por exemplo, irmãos, uma pessoa pode começar a trabalhar numa profissão, numa empresa onde ele escolheu para trabalhar, onde ele foi escolhido para trabalhar, e depois ele ser demitido. Ele ser demitido e ter que sair da empresa. A pessoa pode começar também, irmãos, a cursar uma faculdade
e ter que trancar a matrícula e não terminar a faculdade e não ser também, não ter terminado, não ser graduado. Uma pessoa pode começar um casamento e não terminar casado com aquela pessoa que ele começou, mas na salvação não funciona assim. Diz a palavra de Deus que todos aqueles que Deus conheceu e predestinou, todos eles estarão sendo justificados, chamados, justificados e glorificados no último dia. Observe, irmãos, que a palavra de Deus nos diz também que naquele último dia, muitos dirão ao Senhor: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, nós falamos novas línguas, em Teu nome, Senhor, nós fizemos isto e aquilo outro. Sabe o que o Senhor vai dizer a essas pessoas? Eu nunca vos conheci, eu nunca tive um relacionamento pessoal com vocês. Isso significa, queridos irmãos, que não significa, aliás, que Deus não está registrado todos os seus pecados lá no livro da vida. Não significa que todas as pessoas, irmãos, Deus não sabe o fio de cabelo que Ele tem na sua cabeça. Não, isso não significa isso. Mas significa, irmãos, que Deus não os escolheu para a salvação, que Deus não os predestinou antes da fundação do mundo para a salvação. Agora veja bem, aos que predestinou para serem, versículo 29, irmãos, para serem conforme a imagem do seu Filho. Então Deus nos predestinou e Ele tem um objetivo: para sermos conforme a imagem do seu Filho. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos, e nós darmos um pulinho lá no capítulo 12 de Romanos, versículo 1. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo, nesse texto, ele está falando que Deus nos predestinou para sermos conformados à imagem de Jesus. No entanto, lá no capítulo 12, ele diz que não devemos nos conformar com a imagem deste mundo. Veja bem o desejo de Deus, o que Deus tem preparado para nós, o que Ele quer que nós façamos, sermos conformados com a imagem do seu Filho. Mas como que se dá isso, irmãos? Olha, irmãos, nós observamos uma coisa muito interessante, irmãos. Conta-se que Michelangelo é um dos maiores escultores da história. Ele era italiano, e o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que ele concluiu 14 esculturas, e entre elas está Moisés e Davi. Diz a história, irmãos, que quando ele concluiu a estátua de Davi, ele tocou assim no joelho dessa estátua e disse: fala. Era tão perfeita que até ele mesmo disse: fala. Só faltava falar. Mas o reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim: imaginem vocês que cada vez que ele pegava o formão e uma marreta e batia, tirando uma lasca daquela pedra de mármore, para deixá-la conforme a imagem de Davi, se ela pudesse falar, ela gritaria de dor, ela gritaria, reclamaria, mas ele diria a ela: olha, fica calma, fica tranquila, porque quando terminar, as pessoas vão querer tirar um selfie com vocês. Fique calma, espere, aguarde, e você vai ver, e você vai ser recompensada. Então, irmãos, observe bem, quando nós estamos sendo conformados à imagem do Senhor, significa que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Muitas vezes a dor, o sofrimento, a tristeza, a amargura. Mas Tiago fala assim, irmãos, que seja motivo de alegria quando você tiver que passar por tribulações, porque a tribulação produz perseverança, perseverança paciência, paciência é esperança. Porque Deus está conformando a nossa imagem e a imagem
do Senhor Jesus Cristo, está trabalhando, está tirando de nós. E até diz a história, irmãos, que quando chegaram para Michelangelo e perguntaram a Michelangelo como que pode você pegar uma pedra bruta de mármore e transformá-la em algo tão sublime como este. Ele disse: é muito fácil. Eu apenas retirei, eu removi dela tudo o que não se parecia com Davi. É isso que Deus quer fazer em mim e em você também. Deus quer retirar de nós tudo aquilo que mancha essa imagem, que escultura essa imagem de Deus que há no nosso coração, na nossa vida. Deus está trabalhando nas nossas vidas e Ele quer retirar de nós tudo isso. Eu me lembro, irmãos, que uma certa ocasião comecei a visitar uma olaria muito grande a serviço da empresa que eu trabalhava, e eu via a prensa que aquele barro entrava quando ele era espremido naquela prensa, para que depois, tijolos por tijolos, saísse caminhando assim em cima daquela esteira e era levada para dentro do barracão. E então ela precisava ser prensada para todos os lados, para que o excesso, tudo aquilo que não pertencia àquela forma, pudesse sair para fora e ela pudesse ser modelada uma a outra. E assim é que Deus nos quer. Quando Ele diz para sermos conforme a imagem de Jesus, então Ele está nos modelando. Deus quer fazer um povo seu, que sejam verdadeiramente, possam ser chamados de cristãos. É isso que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida também. Mas Ele diz aqui, irmãos, para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que significa, irmão, ser o primogênito? Nós sabemos que na cultura, irmãos, passada, isso não foi só na cultura passada, ela ainda avançou para a nossa, ainda para cá, eu me lembro quando meu avô estava para falecer, ele chamou toda a família em torno da cama e disse a todos os 9 filhos ali presentes: a partir de agora, eu sei que estou partindo, então o Euclides, que era o filho mais velho dele, ele vai ficar responsável por vocês. Então quem for pedir namoro para as suas irmãs vai ter que falar com você. E assim ele passou todo o legado dele para o meu tio. E naquele tempo era assim também. Toda a herança da família era passada para o filho mais velho. Ele ficava responsável, ele recebia todo o legado do pai, toda a responsabilidade do pai. E então o texto diz, a fim de que ele seja o primogênito. Isso não quer dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado, porque Jesus é o Criador que nunca foi criado, porque Ele estava desde o princípio, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Lá estava também a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Jesus Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Por que, irmãos, Ele é o primogênito? Observe, os irmãos, que quando lá no capítulo 28 de Mateus, a palavra de Deus diz assim, quando ele estava para subir ao céu, ele diz assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra, ou seja, ele já havia recebido de Deus toda a autoridade de Deus sobre o céu e sobre a terra. Por isso ele estava enviando os seus discípulos agora para exercerem o ministério da evangelização, porque agora com a autoridade de sendo ele o primogênito de muitos irmãos. E quem são esses muitos irmãos? É eu e você. Somos cada um de nós que fomos salvos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que nós um dia conhecemos a Cristo, arrependemos dos nossos pecados e nós agora somos os seus irmãos. Por isso a palavra de Deus nos afirma, irmãos, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Ele é o primogênito de muitos irmãos. Mas, agora adentrando, irmãos, no capítulo de número 30,
Diz assim a palavra do Senhor: e aos que predestinou, a esses também chamou. Agora, irmãos, nesse texto nós lemos que Deus nos conheceu de antemão, lá na eternidade passada. Deus nos predestinou lá na eternidade passada. Mas agora diz o texto que aos que predestinou, a estes também chamou. Agora, irmãos, está havendo uma intercessão entre nós e o nosso Deus. O chamado é este. E agora os irmãos podem perguntar, mas como nós vamos saber? Como nós vamos ouvir o chamado de Deus? Agora entra aqui, irmãos, a doutrina do chamado irresistível. Observe uma coisa interessante, irmãos. Quando Deus nos chama, irmãos, nós não conseguimos resistir. Pode perceber que muitas vezes duas pessoas participam do mesmo culto, ouvem o mesmo texto, a mesma mensagem, pelo mesmo pregador. Um deles sai ali sedento para saber mais, para ouvir mais, para conhecer mais, porque ele reconheceu que Deus falou profundamente, não ao seu ouvido, mas ao seu coração. Em compensação, o outro sai desejando nunca mais voltar. Ele não sentiu nada do que Deus falou ali através da sua santa e bendita palavra. Mas Deus chama, porque, irmãos, ninguém pode vir a Cristo sem primeiro ouvir o chamado geral que Deus faz a toda a criatura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, irmãos, faz um chamado geral. E qual é o chamado geral? É quando nós, os pregadores, os missionários, os testemunhos de cada um no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, na sua rua, no ônibus, na escola, ou no avião, para quem viaja de avião, você testemunha o nome do Senhor. Este é o chamado geral, e as pessoas vão ouvir o chamado geral e vão ser tocados, mas não é você que vai fazer isso, é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que vai induzir o novo nascimento nessa pessoa. Então diz o texto da palavra de Deus que aos que chamou. Vou contar aos irmãos uma experiência que eu tive, uma experiência pessoal que eu tive quando eu morei no sítio. Foi mais ou menos essa experiência, foi em 1975, mais ou menos, 74 ou 75. Um senhor aqui de Salto Pirapora, ele tinha cachorros de caça, e naquele tempo a caça era permitida. Então ele pediu ao meu tio se podia caçar no sítio dele, é um sítio muito grande, caçar veados. E ele entrou lá com um caminhão caçamba com aproximadamente uns 15 cachorros. E entre eles estava um cachorro novo, que pela primeira vez ele veio para correr no meio do mato. E aí, terminada a caçada, não conseguiram nada e aquele dia foram embora. Mas antes de ir embora, ele toca uma trombeta. Ele tocou aquela trombeta e os cachorros todos vieram para o caminhão e ele carregou os cachorros no caminhão, mas faltou um. E ele foi embora, deixou o cachorro lá. Não sei se ele estava muito longe, não ouviu ou talvez não chegou a tempo. E ele ficou lá circulando em volta da nossa casa. E nós começamos a tratar o cachorro. E ele ficou ali aproximadamente uns 2 meses conosco. 2 meses depois, o mesmo homem apareceu lá para caçar novamente. Mas dessa vez soltou os cachorros, e os cachorros, quando ele tocou a trombeta para atrair os cachorros para o caminhão para voltar para casa, e aquele cachorro estava no quintal deitado ali do lado dos outros companheiros dele, que era também cachorro que nós já tínhamos. Quando ele ouviu a trombeta tocar, ele saiu em desabalada carreira. Tinha mais ou menos uns 400 metros de distância entre a nossa casa e o lugar que o caminhão estava dentro do sítio. Ele saiu correndo. E aí o homem levou ele embora para a casa dele. Houve uma intercessão. Ele ouviu a trombeta tocar. Ele reconheceu o chamado do seu dono. E ele voltou para a sua casa. Assim acontece também conosco, irmãos. Quando nós ouvimos a mensagem cantada, a mensagem pregada, a mensagem testemunhada por um irmão ou uma irmã, e aí nós ouvimos aquela mensagem, ela toca no nosso coração, e é o Espírito Santo que a crava no nosso coração, e nós não resistimos ao chamado de Deus, e nós
seguimos ao Senhor. Ainda no capítulo 10 de João, o Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não resistem ao chamado do seu pastor. Elas ouvem e elas seguem o pastor. Não só elas conhecem o pastor, como o pastor a conhecem, mas também elas ouvem a voz do pastor e elas vão aonde o pastor está. Elas vão acompanhando o pastor. Assim somos nós quando somos chamados por Deus. Quando Deus tem essa intercessão conosco, nós cruzamos com o Senhor no caminho desta vida que corresponde a 70 ou 80 anos. Nós temos essa intercessão com o Senhor, uns ainda na fase de criança, outros da adolescência, outros na fase da juventude, outros já na fase adulta, mas nós temos essa intercessão com Deus, e Deus nos chama e nós não resistimos. Por quê? Porque Deus nos conhecia, Deus nos predestinou e agora Ele nos chama. Observe, os irmãos, que tudo aconteceu por Deus. É tudo Deus, é somente Deus realmente. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu a nós. E hoje nós caminhamos junto com o Senhor. Então o texto diz aqui: aos que chamou, a esses também justificou. Agora observem, os irmãos, que o chamado e a justificação se dá quase que no mesmo instante. Deus nos chama e nos justifica, porque nós não fomos chamados, irmãos, porque Deus viu alguma coisa boa em nós, porque alguma boa obra que nós fazemos, ou porque o nosso comportamento é um comportamento idôneo, ou é um comportamento respeitável, um comportamento exemplar. Não é isso. Deus conhece todos os nossos pecados. Deus sabe, irmãos, através do Paulo no capítulo 3 de Romanos, ele diz assim, que porque todos pecaram, todos nós pecamos. Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer, não havia ninguém que buscasse ao Senhor, todos se extraviaram. Diz Isaías capítulo 53 que nós somos como ovelhas desgarradas quando nós não temos o Senhor como nosso pastor. Cada um desvia pelo seu próprio caminho, mas quando nós ouvimos o chamado de Deus e somos justificados pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, então Deus nos justifica. Imagine como que acontece a justificação, irmãos. É como se nós comparecêssemos perante um juiz. Não é um juiz qualquer, é o juiz de todos os juízes, é o juiz do céu, não é o juiz da terra, é o juiz do céu. Nós comparecemos perante ele, sabendo da nossa culpa, sabendo dos nossos erros, sabendo dos nossos pecados, esperando apenas a decisão que vai ser dada com respeito à nossa condenação. Mas naquele momento, Deus olha para nós e Ele diz: está perdoado. A sua culpa já foi paga. Você não deve nada. Imagine, os irmãos, que esta não é somente uma mensagem de salvação, mas é uma mensagem também matemática, irmãos. Veja bem, Jesus transferiu para nós todos, irmãos, todo aquilo que Deus, Jesus pagou o preço tão alto, tão caro, lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu em nosso lugar, e todos, irmãos, todo esse direito que Ele tinha, Ele transferiu para nós. Jesus não tinha culpa nenhuma, e Ele pagou o preço muito alto da nossa condenação. Ele levou sobre si todas as nossas feridas. O castigo que nos traz a paz estava todo sobre ele. Portanto, quando Deus olha para a cruz, Ele não vê o Senhor Jesus, Ele vê a mim, Ele vê a você, Ele vê a cada um de nós ali na cruz, porque Jesus está levando todos os nossos pecados. Mas quando Ele olha para nós, que recebemos a Cristo no nosso coração como nosso Salvador,
ele vê a Jesus na minha vida e na sua vida. Por isso ele diz: perdoados estão os seus pecados. Você não deve nada. Todo o crédito de Jesus, que ele levou para a cruz, foi transferido para a minha, para a sua, para a nossa conta. E agora somos perdoados por Deus. Oh, queridos irmãos, mas que Deus maravilhoso é esse, irmãos. Não somente ele faz isso. Isso é profundo demais, irmãos. Esse juiz que acaba de nos conceder a absolvição das nossas culpas, olha, irmãos, ele ainda faz uma outra coisa. Ele nos leva para morar junto com ele. Entendeu, irmãos? Ele nos perdoa as nossas culpas, nos considera, sem que nós mereçamos, sem que nós tenhamos feito nada por isso. Ele considera-nos sem culpa, liberta-nos e ainda leva para morar junto com ele. Esse é o juiz que nós temos diante de nós, irmãos. Este é o Senhor que nós temos diante de nós. Então, aos que conheceu, a este também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Agora, justificados, irmãos, dos nossos pecados, agora nos resta a glorificação. Mas observe uma coisa interessante, irmãos, mas como veio a glorificação se nós ainda não morremos? O texto diz: glorificou. Observe que o pretérito é perfeito, está no passado, como se já estivesse acontecido. Aos que justificou, a esses também glorificou. Mas como? Queridos irmãos, no plano de Deus, que Deus começou lá na eternidade passada e termina na eternidade, no futuro da eternidade, aliás, Deus já tem a cada um de nós, porque ninguém se perdeu pelo caminho e também ninguém se acrescentou pelo caminho. Todos os que Deus conheceu, todos que Deus predestinou e chamou e justificou, serão glorificados na eternidade futura. Porque observe os irmãos que o texto, no grego, essa palavra está chama aurixo. Está como se já estivesse acontecido, como se há 10.000 anos atrás, nós já estivéssemos com Cristo, sem ter nem saído de lá, da eternidade passada. Deus já nos justificou no seu plano de salvação. Agora, irmãos, essa justificação, como seria essa justificação? Diz a palavra de Deus que quando nós comparecermos, quando nós somos chamados para estarmos junto com o Senhor, nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, que nós vamos contemplar a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, diz a palavra de Deus. Como vai ser ela? Certo dia, Davi, lá no Monte Sinai, diz a palavra de Deus, Moisés queria ver Deus, mas Deus disse a ele: ninguém que me vê, viverá. Mais tarde nós observamos também Filipe, dizendo ao Senhor Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas Jesus disse a ele: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? É o desejo, irmãos, que nós temos de ver ao Senhor. Mas um dia, irmãos, com o corpo glorificado, com os olhos glorificados, nós vamos contemplar ao Senhor. E diz a palavra de Deus que ali não haverá necessidade de sol, nem de lua, nem de estrela, porque a glória do Senhor vai iluminar a tudo e a todos. Mas também diz a palavra de Deus que quando nós chegarmos ali, tenha certeza de uma coisa, irmãos: ainda que os muros sejam de jaspe luzente, as ruas de ouro e cristais, o rio da água da vida vai estar ali, mas nós vamos conquistar o desejo, irmãos, de vermos o Senhor como Ele realmente é. Que nós possamos, cada dia que passa, irmãos,
a cada dia que passa nós estamos mais e mais conhecendo ao Senhor, para que possamos um dia estarmos recebendo de Deus aquelas benditas palavras: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. E o Senhor assim abençoe a mim e a você para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Amém, Senhor.